Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e hoje nós vamos falar sobre quanto, afinal de contas, custa um ERP. Naturalmente, a precificação de um ERP é um processo complexo. Aqui no Mestre do ERP nós fizemos um vídeo no ano passado sobre como montar uma RFP. Está disponível aqui no canal. E lá eu coloco alguns exemplos de RFP e disponibilizo algumas planilhas de RFP. Tem uma lá que tem mais de 1000 itens a serem considerados. Então, esta é uma primeira percepção clara que deve ser colocada diante de quem vai precificar um ERP. Qual é o tamanho da sua pretensão? O que você pretende do ERP? Você pode desde exigir alguma coisa muito simples, como comprar, vender, controlar o estoque, pagar, receber e fazer a sua declaração fiscal, ou você pode querer coisas muito complexas, muito inovadoras, você pode querer coisas únicas para os seus negócios, você pode depender das famigeradas customizações. Existe uma série de considerações a serem feitas que afetam o quanto o seu RP vai custar. Mas nós não vamos fugir da briga aqui não, e nem vamos ficar no muro. Nós vamos dizer qual é o número. Uma das coisas que você tem que pensar no momento de contratar um ERP é a respeito de um conceito chamado TCO, Total Cost of Ownership, ou o custo total de propriedade. Porque não se trata apenas de quanto o ERP vai custar. Ele tem um custo de licença, ele tem um custo de mensalidade, ele tem um custo de implantação, pode haver a necessidade de pagar os custos de deslocamento da equipe de implantação, pode haver vários tipos de custos adicionais que precisam ficar claros. E o adequado é você fazer um TCO que implique quanto é que o ERP vai custar ao longo de pelo menos 3 anos, ideal se for ao longo de 5. Porque há um grande dispêndio inicial, seguido de muitos dispêndios ao longo do tempo. E é preciso saber exatamente quanto ele vai custar. A outra consideração que precisa ser feita é a respeito da modalidade de contratação. Alguns ERPs exigem o pagamento de um custo inicial. Outros fazem apenas locação em serviços baseados na internet. E você precisa realmente fazer a conta de quanto isso vai custar ao longo do tempo. Existem empresas que dizem, por exemplo, que não cobram nada num primeiro momento e fazem só a locação do ERP. Mas o que você vai pagar mensalmente, ao longo de 3 ou 5 anos, tende a ficar mais caro do que a aquisição de uma licença. Essas empresas, inclusive, divulgam para o mercado que estão fazendo uma estratégia de vendas que inibe as vendas num primeiro momento, porque não cobra licença, mas que vai representar um grande aumento de receita no futuro, justamente porque as receitas são crescentes ao longo do tempo. Você precisa fazer a conta de como será o seu desembolso de dinheiro ao longo de pelo menos 5 anos para saber exatamente quanto é que isso vai custar. Então, quanto custa de fato um ERP? Depende, é claro, de quão longe você quer chegar com o ERP. Mas existem estudos que você pode ver na internet que dizem que as empresas pequenas e médias do Brasil gastam cerca de 3% do seu faturamento bruto com a área de TI. Dependendo do tamanho da empresa, pode ser 2% e nas empresas bastante pequenas pode ser até 1%. Metade desse investimento é custeio. São coisas das quais você não tem como escapar, como o seu custo mensal de internet, algum serviço de telecomunicação que você contrata. Metade desse investimento é, de fato, para investimento, para novas aquisições. De maneira que você pode considerar que, para contratar um ERP, é razoável supor que você gaste de 0,5% a 1% do que é o seu faturamento. Essa é uma métrica, inclusive, que muitas empresas seguem no momento de fazer a precificação. Já se faz o ajuste do que vai ser oferecido, da quantidade de serviço e de quanto vai ser cobrado, considerando o típico investimento que as empresas fazem com base nas métricas que foram feitas e que estão disponíveis a partir de pesquisas que foram realizadas com as empresas. Então, em tese, é isso que você deve levar em consideração para saber quanto vai custar o seu ERP.
de 0,5% a 1%. Lembrando que isso não é uma regra absoluta. Existem até RPs gratuitos na internet, nós vamos falar disso em outros vídeos. E existem RPs que podem custar mais de 1%, dependendo do tipo de pretensão que você tem com o seu sistema ERP. O fato é que mais de 1% costuma ser inusual. E o principal, leve sempre em consideração o custo total de propriedade. Quanto tempo você vai ficar com esse ERP e quanto ele vai custar ao longo dessa cadeia como um todo. Preste muita atenção no contrato que você vai assinar para verificar como é que se dá a alteração da mensalidade que você vai pagar ano a ano. Esse tipo de contrato de mensalidade pode esconder surpresas desagradáveis no futuro. Tenha em mente claramente que você vai ficar vários anos com o ERP para que ele não custe muito caro no futuro. Eu sou Marco Salvo, mestre do ERP. Peço que você deixe aqui um like se esse conteúdo te agradou. Peço que você mande comentários ou que me faça perguntas a respeito de qualquer dúvida que você tiver. Nos vemos em breve.